Aqui de assunto e fechar aqui, Celson, queria repercutir aí um pouquinho, tanto com você quanto com o Marco, que hoje a gente teve as notícias sobre o Credit Suisse e Nomura Holding, né, com quedas expressivas por conta de problemas enfrentados por um family office. Aí eu queria que eu vou comentar um pouquinho, que vocês comentassem aqui pra gente, que tipo, né, de efeito uma notícia como essa pode causar no mercado. Vou começar com o Celson, depois o Marco também gostaria que ele falasse um pouquinho sobre esse assunto. Fala, Celson. Perfeito. Quando eu acordei, eu vi que o Nomura tinha fechado com 16% de queda, as ações do CS, do Credit Suisse, caindo agora quase 16% também, perto do fechamento. Isso porque, né, esse family office teria vendido, né, 30 bilhões de dólares em ativos por comprar chamada de margem. A gente viu isso no passado. Nesse ponto, o setor financeiro brasileiro é muito mais protegido do que outros lugares. Eu lembro, agora eu vou falar a idade aqui, né, mas eu participei da criação do manual de conduta por conta da falência do Banco Sindan, o caso Banco Sindan, tudo isso, então eu comecei a implementar isso na área de compliance em 2000, lá no Banco Icatu. Então eu participei de todo esse processo, porque se a gente houve a maxi desvalorização do real e vi isso. Então os controles no Brasil, do sistema financeiro, são muito maiores. Eu ouvi, né, faço parte de um grupo falando que também seria afetado o Barclays, Goldman Sachs também. Então, isso gera um efeito em cascata no setor financeiro, que é, primeiro, eles vendem, né, para depois analisar se aquele banco está exposto ou não. Porque a pergunta é, quais bancos estão expostos e qual o tamanho disso nos bancos? O que eu ouvi até que esse trader, né, esse family office, ele nem poderia operar em alguns lugares, e alguns aceitaram. Foi a maior queda intraday do Nomura na história, 16% de queda de suas ações. Então, para o Brasil, não afeta. Eu vi que as ações de bancos estão caindo, mas não afeta o Brasil. A gente tem um sistema financeiro extremamente sólido em relação a isso, os controles internos também, mas algumas ações, o que eu vi, Goldman Sachs, Barclays, e poderia ter um ou outro banco nos Estados Unidos, apesar de que, quando a gente olha as ações por lá, elas estão sofrendo até menos. Mas é aquela discussão, se o sistema financeiro é sólido ou não, o que aconteceu, 30 bilhões de dólares de vendas de ativos, e a grande pergunta, né, alguém se beneficiou também com esse tipo de informação, mas aí, de repente, a gente nunca vai saber sobre isso. Mas é sempre assim, a dúvida, a imprevisibilidade, muitos agentes vendem os ativos para depois avaliar os fundamentos. Marco Saravalli quer falar alguma coisa também sobre esse assunto? Mas eu acho que assim, a discussão, não em relação a esse caso específico, mas é uma discussão principalmente que surgiu em 2008, né? Na verdade ela sempre existiu, desde 2001, sempre quando tem alguma crise, alguma bolha, e sempre fica aquela discussão assim, o mercado financeiro precisa de mais regulação ou de menos regulação, né? Será que você autorregular o mercado é eficiente? Acho que é uma discussão assim de alguns trilhões de dólares, né? Não é uma discussão fácil. A gente tem casos da Enron, a gente tem casos de bilionários, né? E sempre vem essa discussão. Precisamos passar a régua lá em cima e regular tudo. Aí o mercado fica engessado, ninguém consegue fazer nada. Aí vem uma regulação e fala assim, não, precisamos diminuir, né? O mercado está muito engessado, diminui essa intensidade. É uma resposta que não tem, uma pergunta que não tem resposta, né? O que precisa ser feito realmente, assim, o mercado, ele tende a ser eficiente, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem ganância, você tem humanos, pessoas por trás. Então, acho que é uma discussão que sempre vai existir, né? Qual que é o tamanho da regulação necessária, quais são os fatores necessários de regulação, porque também se a gente joga a regulação lá para cima, acho que como tem em alguns países, a gente não sei se dá para comparar com o sistema tributário, mas tem empresas assim que tem uma área de compliance de, sei lá, 1/3 dos funcionários, 1/4, vários funcionários só para compliance, né? Será que é eficiente? Será que é necessário? Será que está trazendo algum resultado, né? Por exemplo, eu acredito e gosto muito do trabalho da autorregulação, né? Então, por exemplo, você tem aí os órgãos reguladores, mas você tem as autorregulações. Então, por exemplo, Anbima, aqui no Brasil, faz um trabalho fantástico de autorregulação. A própria PMEC, eu ajudo lá na PMEC também, a gente faz um trabalho muito bom na parte de analistas, né? Então, a gente tem algumas excelências de autorregulação, que nós mesmos somos autorregulados, né? Então, acho que é uma discussão ainda que tem muito para evoluir, mas é uma discussão que realmente, quando vem algum caso de uma empresa quebrando, tendo alguma perda muito grande, vem essa questão, né? Será que é suficiente? Será que a gente precisa regular menos, regular mais?
é uma questão bem difícil de discutir, né? Mas eu acho que é um tema bacana também para trazer para o debate. A gente está falando de ESG, estamos falando também de compliance, de outras, todas essas questões, né? Celson, quer